Olá, tudo bem com vocês? Shalom, meu nome é Leidiane e hoje a gente vai para mais um vídeo, tá? Hoje a gente vai falar porque muitas pessoas creem em Deus, oram, leem a Bíblia, mas vivem cansadas, vivem tensas, né, sem paz, buscou a Deus, pediu ajuda, mas a dor continuou ali. Isso acontece com muitas pessoas de fé, não é? Realmente a gente vê muitas pessoas que dizem ali ter a fé, mas infelizmente vivem esses problemas. E não significa que Deus está longe de você. A dor gera medo. Quando algo dói e não é resolvido, como a rejeição, a traição, o abandono, as perdas, a alma, ela como se ela entrasse em modo de sobrevivência. Hoje eu quero te ajudar a entender algo que quase ninguém explica. Por isso acontece e como Cristo é a nossa solução. Como Cristo é a nossa paz, que traz todo entendimento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7 está escrito: não andeis ansiosos de coisas algumas. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com as ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Esse cansaço não é físico, é um cansaço da alma. A pessoa vive em alerta constante, sendo tentado se proteger, controlar, antecipar problemas. As pessoas elas dormem, mas acordam cansado, pensa demais, vive preocupado com as contas, filho, entre outros. Correria do dia a dia, não consegue descansar de verdade. As pessoas vivem ansiosas e com muita fraqueza espiritual. É uma alma sobrecarregada. A gente lê em Filipenses 4, não andeis ansiosos, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra de Deus é clara em dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Devemos viver na paz de Deus. A raiz desse problema está no medo, infelizmente. É na dor não resolvida. Quando a pessoa não vê saída, o coração ele se fecha por causa do medo. É como se fosse uma mecânica da alma tentando sobreviver. Com o tempo isso vai criando uma raiz de amargura. Com o tempo vivendo assim se torna uma raiz de amargura. Um exemplo claro, imagine uma criança esperando um pai. Só que ele chega cansado por causa do serviço e acaba não tendo paciência ali por causa da correria, está muito cansado com a criança e não dá atenção. E aquela criança estava esperando ele, contando os minutos, segundo para o pai dela chegar. Mas ao chegar, ele não dá atenção para ela por causa do cansaço, por causa da correria do dia a dia, né? Então ela acaba ficando chateada. Às vezes, muitas das vezes, o que acontece? Acabamos ficando chateada, entrando no quarto e fechando a porta ali mesmo. Ela começa a chorar no escondido e aquilo acaba criando uma raiz de amargura. O exemplo dessa criança. Fazemos isso também todas as vezes que carregamos mágoas. Todas as vezes que a gente carrega mágoa, é isso que a gente faz. A pessoa ela continua presa ao mesmo padrão interior. O medo sustenta ciclos. E ciclos mantêm a alma cansada. Cristo não veio apenas perdoar pecados, ele veio restaurar a alma. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Medo, em Salmos 23, versículo 3, refrigera a minha alma. O amor de Cristo precisa ser revelado para que o coração comece a se abrir. O coração se abre quando vê esperança, quando vê possibilidades. Em João capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Temos que reconhecer diante de Deus que a nossa alma está cansada. Temos na palavra do Senhor em Salmos 41, 5 está escrito: porque estás abatida, ó minha alma?
Porque perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Reconheça diante de Deus que você sem Ele não é nada. Devemos reconhecer. Nada com Deus é tudo, porque Deus é tudo que precisamos. O que precisamos é sair do autocontrole e reconhecer que sem Ele não conseguimos resolver raiz de amarguras. Abra o seu coração para o amor de Deus. E isso não é sentimentos, é redição. Para que Deus possa retirar esse fardo que está em sua alma, esse peso espiritual, precisamos abrir a porta do nosso coração e levar para a cruz o que está em nossos coração. O lado escuro que a nossa alma não aguenta mais carregar esse fardo, pois não precisamos carregar esse fardo. Jesus já carregou por nós esse fardo na cruz. Nós não precisamos ficar presos, nós não precisamos tomar controle, querer tomar controle de todas as coisas, nós não precisamos ficar com mágoa no coração. Jesus já levou os nossos fardos. O que precisamos é nos render diante de Deus. A palavra de Deus, ela traz vida, ela traz luz, ela é libertação. Deus é o nosso libertador. Cristo não te chama para sobreviver. Ele te chama para descansar. Ele te chama para você viver o novo de Deus para a sua vida. Ele te chama para restaurar. Quando a raiz é tratada, a paz começa a voltar. Eu oro que a paz, que excede todo entendimento, venha guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como a amargura cria raiz e como quebrar esses ciclos. E que toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, deixe o like de vocês, que Deus abençoe vocês. Até a próxima.